Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Norei Padilha do São Paz Church de Pelotas. Esta é a palavra do dia, 9 de abril do ano de 2023. O tema de hoje é o tempo da sua promoção. Não tem coisa que dói mais no coração, na vida da gente, do que as injustiças. E quem já não sofreu injustiças na vida? Quem já não passou por injustiças? E quando você sofre por injustiça, você sofre sem ter culpa. Você não é culpado, mas aquilo vem em forma de injustiça e você agora está sofrendo por algo que não fez, que não falou, que não cometeu, mas está sofrendo. E nós que servimos a Deus, passamos às vezes por injustiças, sofremos injustiças. E como ser humano que somos, nós queremos que a justiça seja feita. E pedimos para Deus, Deus faz justiça. Eu estou sendo injustiçado por A, por B, por C. Sabe quando você é caluniado, quando você é injustiçado, quando alguém lhe coloca uma culpa que você não tem, quando alguém coloca em cima de você um defeito que você não tem. Quando alguém atribui algo para a sua vida, quando você não teve participação nenhuma naquilo, é uma injustiça. E a gente clama por justiça e às vezes parece que Deus não se importa com isso, que Deus não está sequer se importando com aquela situação. Mas Deus se importa sim com seus filhos. É que Deus tem um tempo de agir. E Deus não age nem antes e nem depois. Deus não age adiantado e nem atrasado. Tem tempo para tudo. O próprio Davi disse, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Deus não deixou de se inclinar, de olhar para ele, mas houve um tempo. Ele não caiu naquele lamaçal e Deus já foi lá na mesma hora e tirou. Havia um tempo ali. Deus estava preparando ele para uma grande promoção. Sabe quando José, no Egito, era o copeiro da confiança do faraó, um jovem bonito, belo, formoso, e a mulher do faraó cobiçou ele. E num dia em que o faraó não se encontrava no palácio, ela fez uma investida, um assédio sexual sobre a vida de José. E José, como um jovem comprometido com Deus, com os princípios de Deus, não aceitou aquele assédio, não aceitou aquela investida. E aquela mulher, se sentindo ofendida, rejeitada pelo jovem copeiro, gritou aos seus soldados, dizendo aos soldados que ele é que estava investindo sobre ela, assediando ela. E ele foi levado preso, levado para o calabouço. Isto é um ato de injustiça. E injustiçado, ele vai para uma cadeia onde ele não tem culpa alguma. E lá ele fica um longo tempo, lá naquele porão frio. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, foi um longo tempo. Parecia que ele estava esquecido por Deus. Você sabe, a pessoa quando é injustiçada, ela sabe que é inocente, ela sabe que não tem culpa daquilo. Mas o mundo é assim. O mundo, ele é cheio de injustiças. E as injustiças, às vezes, vêm exatamente pelo lado que não deveria de vir. As injustiças com a nossa vida, às vezes, são cometidas por amigos, por irmãos, por pessoas que convivem dia a dia com a gente. E dói muito mais como se fosse por um estranho. Porque quando o estranho, ele pratica uma injustiça contra a sua vida, ele é um estranho, ele não representa nada para você. Agora imagina quando você ama esse alguém, quando você gosta dessa pessoa, quando você investe na vida dela, e ela simplesmente pratica um ato de injustiça, lhe caluniando, lhe difamando, colocando defeitos que você não tem, atribuindo culpas que você não tem nada a ver com aquilo. São atos de injustiça.
E o injustiçado se sente doído, acuado num canto, sem ter o que fazer, sem saber como para se defender. Às vezes não tem nem como se defender. E a pessoa não sabe o que vai fazer. E parece que nessa hora o diabo vem com tudo e diz, viu, cadê Deus? Deus se esqueceu de você. Quem sabe quantas vezes aquele porão frio, José naquela escuridão lá embaixo, sem ter culpa de nada. Foi a mulher que investiu sobre a vida dele, foi ela que assediou ele, e agora está pagando por algo que ele não cometeu, que não tem nada a ver com isso. E a pergunta é, aonde está Deus? Cadê Deus? Por que Deus não faz nada? Mas Deus estava preparando um tempo de uma promoção. E geralmente uma grande promoção, ela antecede uma grande perseguição. É quando somos injustiçados, e então logo depois vem a honra da parte de Deus. A injustiça é um ato do diabo e a promoção é um ato de Deus. O diabo procura, usa pessoas. O próprio Davi disse, aquele que comia o pão comigo à mesa me traiu. Mais adiante aquela profecia se cumpriu com Judas sentado à mesa da ceia, participando da Santa Ceia, traindo Jesus. Já estava com um propósito. Sabe, pessoas que sentam à mesa com a gente, pessoas que a gente comunga e pelas costas falam mal, irmão falando mal de irmão, crente falando mal de crente, pastor falando mal de pastor, igreja batendo pau na outra igreja. Que coisa feia, que coisa horrível. Quantas injustiças. E o problema é que aquele que pratica a injustiça está nem aí. O injustiçado é que sofre. O injustiçado é que fica muitas vezes. Quantas vezes da minha vida, no meu ministério, eu sofri por injustiças. E o pior é que você tem todas as armas para se vingar daquela pessoa, porque você conhece coisas da vida daquela pessoa que só Deus conhece. Mas por ética pastoral, por uma ética cristã, você poderia se vingar daquela pessoa, mas você não se vinga. Você aprendeu a fazer como Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Deus tudo fará. Não é Deus que vai te vingar, não é você que vai se vingar, não é você que vai lá e vai botar os podres daquela pessoa toda para fora, você se vingando, olho por olho, dente por dente, não, é Deus. Deus não pode te promover se você querer praticar esse ato de justiça, querendo pegar os defeitos daquele que lhe injustiçou e colocando para todo mundo saber. Fique em silêncio, dói, dói, machuca, machuca. E quanto mais tempo Deus demora para vir no nosso socorro, mais dói, mais machucado a gente fica. Mas você tem que entender que Deus é justo. E na hora certa, Deus vem e Ele bota todas as coisas às claras e ainda te promove. Você é levado para o lugar que Deus preparou para você. Sabe, José estava lá jogado, abandonado, mas Deus sabia que iria promovê-lo e haveria o tempo da promoção. Até que um dia o faraó teve um sonho quando nenhum dos seus magos, ninguém pôde decifrar, ninguém conseguia saber o que era. E alguém disse, olha, quando eu estive preso naquele calabouço, eu conheci ele. E ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Ele tem um dom de revelar sonhos e decifrar visões. Então mandaram chamar ele naquele calabouço. E ele foi levado até a presença do faraó. E lá, quando ninguém podia decifrar, ele decifrou tudo para o rei. E naquele mesmo dia, ele foi honrado, deixando a situação de presidiário, sendo tornado o segundo homem do Egito, o governador do Egito. Quando o faraó desfilava nas ruas, na sua carruagem pomposa, com toda a honra, do lado dele, à sua direita, quem estava? José, aquele que estava no calabouço, aquele que foi injustiçado, estava ali agora, Deus o havia promovido. Eu quero dizer para você, nesse domingo de Páscoa, não importa quantas lutas, quantas injúrias, quantas calúnias, quantos falatórios, e o pior de tudo, que a maioria dos falatórios vem da boca de pessoas que se dizem crentes, quando na verdade não tem nada de cristãs. Dói, dói, injustiças dói, dói muito.
Ingratidão, então, dói demais. Pessoas ingratas, pessoas que são ingratas, que passaram pela sua vida, que passaram pelo seu ministério, que aprendeu de você. E agora a coisa mais simples que tem é praticar atos de injustiça e de ingratidão. Aprenda a colocar. Eu aprendi a colocar tudo nas mãos de Deus. E ao mesmo tempo que eu aprendi a colocar tudo nas mãos de Deus, eu aprendi também a ver Deus agindo na hora certa e nos promovendo ao lugar que só Ele pode nos colocar. Deus tem um tempo para te promover. Não importa o que você esteja passando hoje e agora. Deus, Ele é justo. Davi disse, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Confia nele. Não deixa de confiar, por mais que demore. E o mais, Ele tudo fará. Não é um ato seu, é um ato de Deus em teu favor. Não é você se promovendo, é Deus te promovendo. E isso eu te garanto, se você suportar e aprender a esperar o tempo de Deus, tu serás promovido gloriosamente e Deus te usará poderosamente. Um grande abraço, feliz Páscoa e espere um pouquinho. O socorro de Deus está vindo em teu favor. Um abraço e até a próxima palavra do dia.